Hoje que o ministro da Educação será mantido no cargo, mesmo depois da demissão do secretário executivo do Ministério. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita oficial do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, para a assinatura de acordos. Pouco depois, comentou a prisão dos suspeitos de assassinar a vereadora Marielle Franco. Espero que realmente a apuração, tenha chegado de fato a esse, se é que foram os executores, e o mais importante, como você bem disse, quem mandou matar. Já no Ministério de Relações Exteriores, Jair Bolsonaro afastou os rumores de demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez, depois que o escritor Olavo de Carvalho criticou a condução da pasta e alguns funcionários do Ministério. A solução foi a demissão de mais um servidor do MEC. O secretário executivo, número 2 da pasta, Luiz Antônio Tosi, perdeu o cargo hoje. Bolsonaro ainda minimizou o problema, mas acabou se confundindo ao dizer que tem 6 filhos, e não o correto, que são 5. Tenho 6 filhos, eu tenho problema de vez em quando, imagina 22 ministros. Logo em seguida, Jair Bolsonaro afirmou que não pretende afastar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, suspeito de ter comandado um esquema de candidaturas laranjas em Minas Gerais, enquanto não for concluído o relatório da Polícia Federal. O presidente comentou ainda sobre a expectativa para a reforma da Previdência. Bolsonaro disse acreditar que o Congresso terá a agilidade que a matéria merece. Isso seria aprovar a proposta ainda no primeiro semestre deste ano. A Câmara instala amanhã a Comissão de Constituição e Justiça e é nessa comissão que a reforma da Previdência vai começar a ser analisada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atuou para convencer o presidente Jair Bolsonaro a atender às demandas dos deputados. As emendas parlamentares, que estavam represadas desde 2014, foram finalmente liberadas. R$1 bilhão em proposições individuais. Aliados defendem a medida, uma obrigação legal do Executivo. Não é o famoso toma lá da cá, é uma medida administrativa natural decorrente do que a Constituição e as leis prevêem. Amanhã será finalmente instalada a Comissão de Constituição e Justiça, que vai decidir se a PEC da Previdência pode tramitar na Câmara. Segundo o presidente Rodrigo Maia, esta etapa deve estar concluída até o dia 28 de março, mas será a primeira de muitas batalhas até a votação em 2 turnos aqui no plenário da Câmara. Na oposição, até o PT já aceita indicar seus representantes na CCJ. Vamos trabalhar contra a admissibilidade da reforma da Previdência e esperamos conseguir derrotar o governo já na CCJ. Para Rodrigo Maia, o governo tem até maio para reunir 350 votos e assim garantir a aprovação segura da emenda da Previdência. Vai ser preciso ampliar a defesa da importância da reforma para o funcionalismo público. Servidor público que sabe fazer conta, ele vai criar uma associação dos defensores da reforma da Previdência. Porque se não for assim, quem vai ficar sem receber salário são os servidores públicos. Você vai vir assim. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, no Palácio do Planalto. Eles conversaram sobre acordos comerciais entre os países e também a questão dos refugiados paraguaios no Brasil. Abdo Benítez participou pela manhã de uma cerimônia oficial. Seguindo o protocolo, revistou as tropas e subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Após os cumprimentos e apresentações das delegações, os dois seguiram para um encontro privado. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. No ano passado, o comércio entre os países movimentou mais de 4 bilhões de dólares, 8% a mais do que em 2017. O Brasil mantém ainda cerca de 1 bilhão de dólares em investimentos diretos no país vizinho, em setores como produção de plásticos, autopeças e tecidos. Os dois presidentes conversaram sobre vários assuntos, entre eles a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, na fronteira entre Brasil e Paraguai, o combate conjunto ao crime organizado e tráfico de drogas, a construção da segunda ponte entre os países e acordos automotivos.
A questão mais delicada foi a presença de refugiados paraguaios no Brasil. Ábido quer a extradição de 3 deles, condenados pela Justiça do Paraguai pelo sequestro de uma mulher há 18 anos. Eles seriam integrantes do Exército do Povo Paraguaio, considerado um grupo terrorista pelo governo vizinho. O governo brasileiro se comprometeu a dar um parecer final sobre o caso em 2 meses. O Brasil e nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político. Ábido falou sobre a Venezuela e disse que Brasil e Paraguai não devem se manter indiferentes diante do sofrimento do povo venezuelano. Hoje é Venezuela, amanhã pode ser qualquer nação. Hoje é a Venezuela, mas amanhã pode ser qualquer nação. E que nossas democracias não sejam terra fértil para o populismo, demagogia e projetos irresponsáveis, ele disse. O paraguaio embarcou hoje à tarde de volta à capital Assunção. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que tipifica o crime de assédio moral no ambiente de trabalho. Segundo o texto, o crime é caracterizado quando alguém ofender repetidas vezes a dignidade do outro, causando dano ou sofrimento físico ou mental para a pessoa no ambiente de trabalho. A pena prevista será de detenção de 1 a 2 anos, mais multa, e poderá ser aumentada em 1/3 se a vítima do assédio for menor de 18 anos. O projeto segue agora para o Senado.